coberto para ninguém ver. Esse coberto é coberto com o sangue precioso de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, não só por Davi, mas por mim e por você que está aqui hoje. E hoje o que nós vamos fazer aqui da Santa Ceia é de relembrar esse ato, desse sangue precioso que foi derramado, e através desse sangue precioso nós podemos pedir perdão e sermos perdoados por isso. Aleluia! Diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todos os dias. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, e me cercas de alegres cantos de livramento. Eu o instruirei e lhes ensinarei o caminho que você deve seguir, e sobre as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos. Exultem todos vocês que são retos de coração. Amém? Feche seus olhos, abra seu coração. Senhor Deus, meu Pai, obrigado por estarmos aqui essa manhã, Senhor. Continua falando conosco, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa estar aqui se movendo nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus, permita que a semente do Teu Evangelho possa ser plantada num solo fértil no dia de hoje, Pai. Permita que nós possamos fazer aquilo que Tu desejas que nós façamos, para que nós possamos realizar, Pai, a Tua vontade nas nossas vidas, porque o que nós desejamos é estar no centro da Tua vontade, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja diz: amém. Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar, meu irmão. Meu irmão, a palavra do Senhor diz que bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada. Amém? Davi, todo mundo aqui conhece Davi, conhece quem foi ele, o homem segundo o coração de Deus. Não vou me alongar muito na história, mas acho que todo mundo aqui conhece a transgressão de Davi, o que ele fez de errado para desagradar ao Senhor. Amém? Mas o que eu quero colocar aqui, meus irmãos, de forma rápida, é que Davi tinha uma grande promessa na vida dele. Ele tinha a promessa de reinar sobre o povo de Israel. Não era para ser presidente de uma nação, era para reinar sobre o povo escolhido de Deus. E sobre a casa de Davi foi dito que sempre um rei estaria da descendência de Davi reinando sobre Israel. Davi foi quem participou da linhagem do Messias. Então era uma promessa muito grande para Davi, para qualquer pessoa. E nós temos todas promessas nas nossas vidas, mas as promessas que Deus tem nas nossas vidas não vão impedir que a gente falhe, não vão impedir que a gente escolha um caminho errado. Deus preparou um lugar de bênção para cada um de nós, assim como diz a palavra de Deus, e Ele nos deu o caminho para que nós cheguemos até esse lugar de bênção, mas Ele não vai nos arrastar até lá. Nós é quem temos que caminhar e chegar até esse lugar de bênção. Assim como Davi tinha promessa na vida dele, Deus já tinha preparado um lugar de bênção, já tinha avisado para Davi que ele iria chegar lá, mas o caminho que ele tinha que percorrer era Davi. Deus não ia carregar Davi até esse lugar de bênção. Davi tinha que fazer algo para chegar até lá. E a gente viu o rei antes de Davi, foi Saul. Saul foi repreendido por ter cometido um pecado. E Saul, quando foi repreendido, colocou a culpa no povo. Falou: esse povo é desobediente, não faz aquilo que eu falo, que eu peço. E na verdade não assumiu a sua culpa.
E quando Davi foi repreendido, ele fez o contrário. Davi assumiu que ele tinha errado. E para a gente assumir o nosso erro, muitas vezes que a gente comete, pode ser uma transgressão como foi Davi, ou pode ser outro erro, simplesmente se irar contra um irmão. Para a gente assumir o nosso erro, a gente precisa ter a humildade que Davi teve, que Saul não teve, e por isso saiu do trono de Israel. Por isso não teve vida longa no trono. Mas para a gente fazer o que Davi fez, de assumir o nosso erro e seguir no caminho do nosso propósito que Deus preparou para cada um de nós, para que a gente possa viver aquilo que Deus quer que nós vivamos na nossa vida, aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, para que a gente possa cumprir com as promessas de Deus na nossa vida e fazer a vontade de Deus na nossa vida, a gente precisa ter a humildade que Davi teve, de reconhecer os nossos erros, os nossos pecados, reconhecer que às vezes a gente nos desviou dos caminhos que o Senhor preparou para cada um de nós. Falar é fácil isso, mas fazer é muito mais difícil. Fazer isso que Davi fez, de reconhecer o nosso erro, é muito mais difícil. E às vezes, 10 anos depois, a gente pensa, eu errei mesmo. Aquilo lá eu realmente não deveria ter feito. Quando a gente olha, 10 anos atrás, a gente se lembra e às vezes se arrepende. É fácil se arrepender 10 anos depois, mas difícil é se arrepender na hora, difícil é se arrepender no momento, difícil é falar no momento, eu estou errado, meu amor, você está certo. É difícil falar isso no momento. Depois de muito tempo, depois de meses, depois de muito tempo, realmente ela estava certa, eu não devia ter feito aquilo. Mas na hora, falar, não, eu estou errado, você está certo, é muito mais difícil. Mas Deus nos capacita para que nós façamos isso e que nós possamos corrigir a nossa rota e voltar para os caminhos do Senhor. Mas para isso nós precisamos de humildade. Davi foi um homem que matou gigante, mas para ele ser capacitado para matar um gigante físico, um gigante real, um gigante de carne e osso, era porque ele tinha capacidade de matar os gigantes de dentro dele. Ele enfrentava os gigantes na mente dele, no coração dele, no interno dele, no ser interno dele. E nós temos que fazer o mesmo. Nós vamos enfrentar gigantes nas nossas vidas reais, gigantes que às vezes vêm na forma de um boleto, às vezes vem na forma de uma crise no casamento, às vezes vem esse gigante na forma de uma enfermidade. E é fácil ver esses gigantes, porque eles são gigantes, então é fácil ver eles, é fácil olhar para eles. A gente sabe muito bem qual é o dia que o boleto vence, a gente sabe muito bem qual foi o que o médico disse, o que foi que ele falou, a gente sabe muito bem por que a nossa esposa, o nosso marido está chateado conosco. Qual é o problema do casamento, qual é o problema do filho, da filha que ele está enfrentando, a gente sabe muito bem. Mas às vezes a gente tem dificuldade de saber dentro da gente quais são os nossos gigantes. O que foi que nos levou a chegar até esse problema, porque todo problema físico, materializado na nossa vida, primeiro foi um problema interno. Primeiro foi um problema dentro de nós, dentro da nossa mente, dentro dos nossos corações, que evoluiu e se materializou na nossa vida. Aleluia. E quando se materializa, quando se torna claro nos nossos olhos, quando o boleto chega na nossa casa, a gente consegue ver, a gente sabe. Mas dentro de nós, às vezes, a gente tem dificuldade de enxergar. Porque não é palpável, não é físico, não é de carne e osso esse gigante. Aleluia. Mas Davi, para ser capacitado para enfrentar esses gigantes externos de carne e osso, ele era um homem capacitado para enfrentar esses gigantes internos, para saber os defeitos que ele tinha e para admitir esses defeitos, para assumir os seus pecados e pedir perdão pelos seus pecados. Hoje nós estamos aqui, vamos cear ao Senhor, e é dia de nós nos lembrarmos que nós temos o direito de nos arrepender dos nossos pecados, porque Jesus morreu na cruz para que assim fosse, para que nós tivéssemos esse direito. Amém? Davi percebeu que havia cometido um erro e pediu perdão sincero. E se nós pedirmos também um perdão sincero, não só da boca para fora, porque tem muita gente que pede muita desculpa. Desculpa, mas é só para outra pessoa calar a boca. É só para outra pessoa parar de falar aquilo que ela está falando. Tá bom, desculpa. Mas não é uma desculpa que vem do coração.
É uma desculpa que é só da boca para fora. E a desculpa de Davi não foi da boca para fora, foi do fundo do coração. Se nós nos arrependermos do fundo do nosso coração e pedirmos perdão para o Senhor, Ele vai nos dar. A palavra de Deus diz que os pecados de Davi foram cobertos. Mas como assim cobertos? Será que eles foram escondidos? Porque a palavra cobertura às vezes parece que esse pecado ficou em mistério, que ele foi escondido, mas esse coberto não é coberto com um pano, não é coberto com uma capa, não é coberto para ninguém ver. Esse coberto é coberto com o sangue precioso de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, não só por Davi, mas por mim, por você que está aqui hoje. E hoje o que nós vamos fazer aqui da Santa Ceia é de relembrar esse ato, desse sangue precioso que foi derramado, e através desse sangue precioso nós podemos pedir perdão e sermos perdoados por isso. Aleluia! Pois a palavra de Deus diz que Jesus levou consigo todas as nossas iniquidades, todas as nossas enfermidades, e através das suas pisaduras nós fomos sarados. Se nós tivermos humildade de reconhecer aquilo que nós fizemos de errado, aquela vez que nós entramos para a esquerda quando era para a gente ir para a direita, Deus nos deu um caminho e a gente saiu desse caminho. Quando a gente pede perdão por ter saído desse caminho e fala, Deus, eu quero voltar para os teus caminhos. Aleluia. É nesse momento que Deus perdoa os nossos pecados e permite que nós voltemos aos caminhos do Senhor. Mas para que nós façamos isso, nós precisamos ter humildade. Hoje nós vamos exercer a nossa humildade aqui num ato simbólico, lavando os pés uns dos outros. E para fazer isso nós precisamos ter humildade. Mas isso é um símbolo. Não basta você ser humilde aqui na hora de lavar os pés e não ter a humildade de reconhecer os seus erros na sua vida lá fora. Aleluia. Você não pode querer ser cristão só na Santa Ceia, no primeiro domingo do mês. Você não pode querer ser cristão só no domingo à noite. Você tem que ser cristão, todos nós temos que ser cristão 24 horas por dia. E todas as vezes às vezes quando nós acertamos é fácil ser cristão. Difícil ser cristão quando nós estamos errados. E tem muito cristão hoje em dia que acha que sempre está certo, porque é cristão. Eu sou cristão, o abençoado ali ele é um ímpio, então eu estou sempre certo e ele está sempre errado. E não é assim. Não é assim. Muitas vezes o errado somos nós. E é difícil reconhecer isso. E para reconhecer isso, nós precisamos da humildade. Humildade que nós vamos exercer hoje, mas que não pode ficar presa só na Santa Ceia, só no lava-pés. E não pode ficar presa só nesse momento, só nesse ato simbólico. Ela tem que permear todos os minutos, os segundos das nossas vidas, para que nós estejamos dispostos, prontos para reconhecer os nossos erros, reconhecer as nossas falhas, reconhecer que nós nos desviamos dos caminhos do Senhor. Porque o lugar de bênção para cada um de nós já está preparado. Esse lugar, eu estou colocando como símbolo também um lugar, que de repente não é um lugar, uma bênção que você quer, de repente a saúde, você não enxerga a sua saúde, a sua cura como um lugar. Mas eu estou colocando aqui como um símbolo, de repente a saúde, a prosperidade, os relacionamentos que você quer ter, relacionamento com seu filho, com a sua esposa, com a sua filha, com seu esposo. Imagine isso um lugar, esse lugar já está preparado para você. E já tem um caminho traçado que não é um caminho de mata fechada. Uma estrada já foi feita para você trilhar. A estrada já está preparada para você andar por essa estrada. Mas nem sempre vai ser fácil você andar por essa estrada. Às vezes vai ser mais fácil você querer pegar um outro caminho que parece ser mais fácil que esse. Mas esse caminho que parece mais fácil não vai te levar para esse lugar de bênção. Para você ir para esse lugar de bênção, você tem que ir por essa estrada que Deus preparou para você, para mim, para todos nós, para Davi. E Davi se desviou dessa estrada com Betseba. Se desviou dessa estrada, mas pediu perdão e falou para Deus: Deus, eu quero voltar para essa estrada, porque eu quero voltar
para cumprir o meu propósito. Todos nós temos um propósito. Davi tinha um propósito de ser rei de Israel, mas não é porque Davi está na Bíblia, que é um homem segundo o coração de Deus, foi o primeiro rei de Israel. A bandeira de Israel até hoje carrega a estrela de Davi. Não é que Davi é mais especial que eu, que você. Davi tinha um propósito na vida dele, mas Deus tem um propósito para mim, Deus tem um propósito para você, Deus tem um propósito para cada um de nós. Cada um de nós, Deus preparou um lugar personificado e desse lugar de bênção. Porque Deus nos conhecia antes mesmo de ter criado o mundo. Deus nos conhecia antes mesmo de nós nascermos. Quando essa passagem foi escrita por Davi, Deus já nos conhecia. E Ele já sabia qual era o lugar de bênção que nós iríamos chegar. E Ele já sabia qual a estrada que nós teríamos que percorrer. Mas nós não somos obrigados a ir para esse lugar de bênção. Nós não somos obrigados a passar por essa estrada. Nós só vamos ser abençoados se nós quisermos. Se nós não quisermos, nós não vamos chegar lá. Deus não vai nos obrigar a receber a bênção. Não, eu preparei a bênção para você, você vai ter que aceitar. Não, Ele não vai falar isso. Nós só aceitamos se nós quisermos. E para aceitar a bênção, muitos querem um lugar de bênção. Mas a dificuldade é percorrer essa estrada para chegar até esse lugar de bênção. É fazer o que precisa ser feito para receber aquilo que a gente quer receber. Receber todos nós queremos, mas fazer o que precisa ser feito, aí é que às vezes se encontra a dificuldade. E é nesse fazer que precisa ser feito que muitas vezes nós cometemos os nossos erros. E nós precisamos da humildade que nós vamos exercitar hoje aqui. Nós precisamos dessa humildade para que nós possamos corrigir a nossa rota e voltar para o caminho que Deus preparou, para que dessa forma nós possamos trilhar esse caminho e chegar no lugar de bênção que Deus preparou para cada um de nós. Amém? Esse salmo fala sobre bem-aventuranças. Ele começa com bem-aventurado. Jesus falou muito sobre bem-aventuranças, e eu creio que cada um de nós está preparado para ser um bem-aventurado aqui nessa terra. Se nós estamos aqui hoje é porque nós estamos buscando ao Senhor. E bem-aventurado é aquele que busca ao Senhor. Bem-aventurado aquele que foi salvo, que creu no Cordeiro Imaculado de Deus. Bem-aventurado aquele que crê no Cordeiro, pois ele vai ver esse Cordeiro vir como um leão. Bem-aventurado aquele que é nova criatura, que foi salvo. Bem-aventurado aquele que foi ungido pelo sangue do Cordeiro. Bem-aventurados os mansos de coração, aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Esses são bem-aventurados. Bem-aventurados aqueles que desejam seguir pelos caminhos do Senhor, pois aqueles que querem seguir pelos caminhos do Senhor chegarão nos lugares que Deus quer que eles cheguem. Bem-aventurados esses, bem-aventurados, abençoados, bem-aventurados esses que querem seguir pelos caminhos do Senhor. Amém? Amém. Aleluia.